Hein? Saiu dos seus domínios, jogando fora de casa, bateu o Cuiabá por 2-0. E esse menino Estevão, hein? Ou titular, ou não, faz gol, personalidade, sofre pênalti, bate o pênalti, converte, define placar. Enfim, o Palmeiras mostrando a sua força na Série A. Palmeiras é o time da... É oficial. O futuro, na verdade, é o presente do Palmeiras. Que presentaço! A molecada já dava indícios de que iria resolver logo no começo, nessa tabelinha do Luiz Guilherme com o Endrick. O Luiz estava querendo. De novo pela direita, o garoto de 18 anos cruzou na cabeça de Lázaro, que não é cria da academia, mas bem que podia. Prazer muito grande ser treinador destes moleques. Vou desfrutar enquanto eles estiverem connosco e quem sabe num dia, num contexto qualquer, poder ser treinador deles com eles todos juntos. No segundo tempo, o Lanterna Cuiabá, que nem gol tinha feito na Série A, tentou de longe com Fernando Sobral. O Everton salvou. Ficou difícil? Então chama a molecada. Contra-ataque rápido puxado por Endrick e Luiz Guilherme. O garçom da noite deixou o camisa 9 cara a cara, só que nada feito. Até que a brincadeira acabou de vez com a entrada do Estevão. 10 minutos em campo bastaram para o menino, que entortou o primeiro e só foi parado com falta dentro da área. Pênalti que o próprio Estevão foi para a cobrança e... Bateu! Gol! Estevão na forquilha na cobrança de pênalti! Vem cá, existe golaço de pênalti? Olha, se não existia, depois dessa pintura passou a ter. 2-0 Verdão. Detalhe, o Rony, até pela experiência, poderia ter batido, mas preferiu deixar para o garoto fazer o terceiro dele com a camisa do clube. Um momento que reflete bem o espírito desta equipa. É uma equipa que quer muito ganhar, é uma equipa que quer muito fazer golos, mas é uma equipa que deixa o ego em casa e vem para servir o Palmeiras, e acho que foi um gesto bonito e, como te disse, reflete muito aquilo que é o espírito desta equipa. Estevão 17, Luiz Guilherme 18, Lázaro 22. Os protagonistas da vitória palestrina têm juntos média de apenas 19 anos de idade. E não foi só ontem que a molecada decidiu. Dos últimos 11 gols do Palmeiras, 10 foram marcados por atletas com no máximo 24 anos. Acho que fizemos um jogo maduro, inteligente, em casa de um adversário que precisa de ganhar. Que fez uma troca, entre aspas, ainda não, mas fez uma troca de treinador, e seguramente que os seus jogadores queriam mostrar ao novo treinador a vontade de querer mostrar a sua qualidade. O Cuiabá segue sem pontos e sem um gol sequer marcado. Pelo menos a partir da próxima rodada vai ter Petit no banco de reservas, ex-jogador português que inclusive foi apresentado nesse fim de semana. Enquanto no Palmeiras, os 2-0 vieram para corrigir a rota no Brasileiro, depois de 3 jogos sem vencer na competição. Uma equipa de futebol é como um carro de Fórmula 1. Cada nova pista, novo setup, preparar, se é preciso afinar mais os travões, ou o acelerador, ou os pneus de trás, ou os da frente. Comparação oportuna, hein, Abel? Justo no dia em que teve palmeirense vencendo a primeira corrida da carreira na Fórmula 1. Lando Norris, que já conheceu a Arena Alviverde e vestiu a camisa do Palestra em Interlagos, levantou a taça da vitória, algo que os comandados do português estão acostumados. Legal essa comparação. Bom, tem muitos assuntos hoje. O parabéns é todo do Gustavo Gomes, grande zagueiro, na minha opinião, o melhor da América do Sul, faz aniversário 31 anos, então merece os cumprimentos. 31? 31. Você é gato, hein, fi? Aquela cara de velho dele lá, que tem 31 anos, Gustavo. Que isso, pai? Jogou bem ontem contra o Cuiabá. Parabéns. Agora, outro detalhe. O próximo gol que o Endrick marcar com a camisa do Palmeiras vai render mais 2,5 milhões de euros na conta do Palmeiras.
pagos pelo Real Madrid. Gostosinho. Voltando para o jogo, talvez por isso também ele ficou furioso quando perdeu um gol que normalmente ele não perde. Aí depois ele é substituído pelo Abel, aí ficou aquela dúvida, saiu bravo pela substituição ou pelo gol que perdeu ou pelas duas coisas. Fato é que legal que ele se indigne, que ele fique bravo mesmo por perder um gol, porque ele é um artilheiro nato. Em contrapartida, o Lázaro, com uma jogadaça do Luiz Guilherme, abre o placar e depois o Estevão sofre o pênalti, converte o pênalti e os garotos estão voando no Palmeiras. Os garotos estão voando e quando eles estão em campo, Loirão, que velocidade, né? Que o Palmeiras por si só, né, ao longo desse trabalho do Abel, tem uma transição muito rápida. O Palmeiras sempre termina a jogada, começa a reparar, não tem esse negócio de ficar rodeando na área, girar a bola para um lado, girar a bola para o outro. O Palmeiras sempre termina a jogada, acho que é um padrão Abel de ser. E quando a molecada tá em campo, o time fica muito mais rápido. Você vê, acabamos de mostrar ali agora o contra-ataque, trabalhado, tabela, o Endrick acabou perdendo o gol, aí a jogada que tem a penalidade, né, que o Estevão parte para cima, sustenta ali numa possível falta, aí ele vai para dentro da área, aí dentro da área, o cara que tem habilidade, ele tem confiança, ele tem que tentar o drible mesmo, que é o caso do Estevão, aí você vê o pênalti. Que personalidade, no ângulo, alta, sem chance pênalti claro, né? Nem sem tem chance que pro goleiro, pênalti claro, porque teve ali a jogada individual dele com perfeição. Então o Palmeiras, que nos últimos jogos, pela análise da imprensa, não vem fazendo bons jogos, tecnicamente falando, mas é um time muito, muito equilibrado. Tanto quanto não está jogando bem, consegue sustentar e sofrer um pouco, e quando tem a oportunidade consegue fazer o gol. Finalmente veio o descanso pro Veiga, tão falado e comentado para lá e para cá. E ele coloca o Luiz Guilherme no time, deixa o Lázaro, o Rony, Endrick, um ataque muito leve do Palmeiras. No segundo tempo, uma boa notícia, a gente viu o Zé Rafael voltando depois de um tratamento longo, aí numa lombalgia, finalmente à disposição do Abel também. Então, só boas notícias para o Palmeiras. Boas notícias e com o calendário tão puxado como os treinadores falam, e a gente também aqui normalmente fica falando em relação ao calendário, é importante você ter a maioria dos seus jogadores à disposição. Agora, nos embalos de sábado à noite, eu esperava muito mais. O jogo, apesar... No Campeonato Brasileiro, mais uma vitória do Palmeiras. Agora sobre o Cuiabá, com o brilho do garoto Estevão. Abel Ferreira falando depois do jogo. Vamos lá. Fico feliz por poder estar no banco e participar na formação e no crescimento destes jogadores. Estamos a falar desses três, mas vocês hoje viram o Fabinho entrar muito bem, o Naves quando joga muito bem. E portanto são jogadores que nós queremos que continuem connosco por vários motivos. Um deles porque sabem o que é que representa e o significa representar a Sociedade Desportiva Palmeiras. O ir à Disney tem muito a ver com isso. Tem muito a ver com eles continuarem a ser felizes. Não levar já com esta pressão toda da imprensa, que tem que ser o melhor do mundo, que tem que fazer isto, tem que fazer aquilo, a pressão dos empresários, que é outra. E às vezes quando estes jogadores não têm uma família estruturada, né, é muito difícil lidar com todo esta fama. E, portanto, temos que formar primeiro o homem para depois formar o jogador. Por isso é que eu sou o treinador, vocês são jornalistas e têm o direito de fazer todas as perguntas que vocês quiserem. E eu sou aquele que escolhe qual é o momento certo para os mandar para a Disney, e ele tem que ir para a Disney. Ele não pode perder esta alegria que tem nas pernas, nem tem que ir, ele fez 17 anos nem há uma semana. Não nos podemos esquecer da idade que eles têm. As crias resolvem atacantes da base do Palmeiras no profissional. Neste ano de 2024, Endrick, 17 jogos, 3 gols e 1 assistência. 2 vitórias garantidas no Palmeiras, sem contar os gols antológicos na seleção brasileira, em Wembley e no Bernabéu. Luiz Guilherme, 13 jogos, 1 gol, 1 assistência. Uma assistência, inclusive, ontem, né? O primeiro gol foi o cruzamento dele. 2 vitórias garantidas. Estevão, 13 jogos, 3 gols, 1 assistência. Ontem fez um gol de pênalti. E o professor disse bem, também existe golaço em pênalti. Que ele meteu uma bola no ângulo ontem, hein, professor? Se você pegar a idade dele, a maturidade que ele demonstrou, ele tem até umas matérias, depois ele falou que se inspirou no Veiga, né? Vendo o Veiga, que é também um exímio cobrador de pênalti. São os grandes destaques. O Palmeiras simplesmente está colhendo o que plantou. É hoje a melhor base do Brasil, a mais profissionalizada, a mais racional. Além de render jogadores, rende jogadores extra classe.
né? Porque é uma sequência extra-classe. A gente não pode esquecer que o Palmeiras vinha aí há pouco tempo, relativamente do ponto de vista histórico, do Gabriel Jesus. Então, olha só que produção de jogadores de primeira linha, do ponto de vista do que pode oferecer para a equipe e também de venda, de dinheiro que entra em função disso. Que trabalho dessa base do Palmeiras, está de parabéns. Posso acrescentar? O Palmeiras, que foi campeão da Libertadores, com Danilo, Patrick de Paula, Gabriel Menino, depois com Gabriel Veron, todos esses da base. Wesley não foi bem no Palmeiras, está fazendo gol lá no Inter. E tem vários outros por aí, amigo. Aquela turma que botou o River Plate na roda no primeiro jogo. Vitão, da base do Palmeiras, está no Inter. Quem que você lembrou que está no Bragantino? Luan Cândido. Sem falar de Hendrick, de Estevão, de Naves. Voltou, foi embora de novo. A geração do Luan Cândido até foi menos aproveitada porque era um momento de outra filosofia dos investimentos do Palmeiras. Essa geração está tendo até ainda mais espaço. É um trabalho exemplar, viu? Se toda a base fosse como a do Palmeiras, o futebol brasileiro era outra coisa. Desculpe, Brilho, eu te cortei que eu queria acrescentar os nomes. São muitos. E são ali várias fornadas do Palmeiras, de jogadores que o Palmeiras tem utilizado. Não é só ali uma base para formar e vender. É uma base para dar retorno esportivo para o clube. Então, por isso eu não desprezo Garcia, Naves, Vanderlan, assim como Gabriel Menino, assim como Danilo, Fabinho. Patrick de Paula, Fabinho. Esses jogadores estão dando retorno para o clube, porque são utilizados frequentemente no time principal, formam uma estrutura de time, de alguma maneira já são jogadores que chegam entendendo muito bem as ideias e as exigências do time principal. Então é algo positivo, porque o Palmeiras passa a ter uma escola de formação. Então é algo que o torcedor palmeirense precisa valorizar. E olha quantos jogadores de muito talento. A gente se esquece que o Kevin foi negociado há pouco tempo e era um jogador também com muita projeção, desde a base muito falado. Agora o Estevão, que desde os 14 anos já é monitorado, um jogador que o Palmeiras foi buscar no Cruzeiro. O Hendrick, também um trabalho de prospecção muito ativo do Palmeiras. Então são jogadores, o Luiz Guilherme para mim, talvez não seja esse fora de série como parece ser o Estevão, como é o Hendrick, mas é um jogador muito interessante, jogador inteligente, que sabe dosar o ritmo. Sabe jogar, né? Então, o Palmeiras tem formado jogadores com vários estilos e, primeiro, para dar retorno esportivo, retorno técnico em campo e retorno financeiro. Hoje, a base do Palmeiras é o que a base do Santos já foi um dia. A base do Santos sempre foi a grande referência, formação de talentos, os meninos da Vila, mas hoje nós temos os crias da academia que, para mim, eu concordo com o prof, são a referência do que há de melhor em trabalho de base que o Santos já fez. Santos hoje, por mais que ainda tenha revelado o Rodrigo há pouco tempo, Ângelo, Marcos Leonardo, não tem tido um bom trabalho de transição. Os jogadores que chegam no time principal ainda não estão prontos, demoram, muitos acabam se perdendo, não são aproveitados. No Palmeiras, não. O trabalho de transição tem sido muito bem feito e, por isso, hoje o Palmeiras ocupou esse lugar de excelência na base do futebol brasileiro. Só para completar que o Eugênio está pedindo a palavra, desculpe, Eugênio, professor, não só revelando jogadores, usando jogadores no profissional, arrecadando, obviamente, com as vendas, mas sempre nas finais, ou ganhando títulos de sub-15, sub-17, sub-19, copinha e cedendo muitos jogadores para todas as seleções de base. Desculpe. Fale, Eugênio. Primeiro, ponto para o Breyer. Por quê? Concordo com ele, com tudo que ele desenvolveu. Queria acrescentar uma coisa que é uma percepção minha dessa fornada mais recente do Palmeiras. Me parecem eles já melhor trabalhados no aspecto psicológico extracampo. E eu acho que esse é um diferencial para que o Abel vá usando mais do que usava antes. Então, por exemplo, o menino que está no elenco até hoje teve momentos de questionamento interno de comportamento. O Patrick de Paula, a mesma coisa, foi vendido. Outros foram embora, Gabriel Veron vai embora. Tinha aquele zagueiro, o Renan, né? O Renan, isso que eu ia lembrar. Depois teve problema lá com atropelamento no Bragantino. Esse mesmo.
A impressão que eu tenho é que essa meninada que está chegando agora, ainda muito jovem, porque, vamos lá, fez 17 anos agora, semana passada, o Estevão. Você volta aí 2, 3 anos, que era quando esses outros estavam dando problema, lá dentro deve ter acendido uma luz. A gente precisa trabalhar também o aspecto psicológico, comportamental, de staff, de o que cerca os jogadores. E essa meninada que está chegando agora, me parece, vamos ver com o tempo, né? Mas já com uma cabeça mais profissional, mais focada na carreira. Você vê, o Endrick é um exemplo disso. Verdade. O Endrick é totalmente focado em se desenvolver para virar um craque nível mundial. No aspecto psicológico, o aspecto físico, a evolução física do Endrick é impressionante, como ele está forte, como ele está disputando, está trombando, está ganhando disputas, às vezes até passando um pouco do ponto, a gente comentou aqui semana passada. E até por isso, Eugênio, é bom destacar o staff da base do Palmeiras, que conta com grandes profissionais, psicólogos, assistentes sociais. É realmente um trabalho de excelência. Pode melhorar ainda nesse aspecto. Precisa evoluir em algumas coisas, nessa abordagem humanizada, mas o Palmeiras já avançou bastante em termos de estrutura e bons profissionais para oferecer suporte para os jogadores da base. Uma diferença em relação ao Santos, por exemplo. A gente elogiou aqui o Santos, mas você não tem notícia de que o Santos tivesse tido até hoje, nem ninguém tenha tido até hoje um trabalho tão profissional em base. Profissional no sentido de chamar para o clube, para profissionais, de afastar certas pessoas que são cânceres das bases do futebol brasileiro. O Palmeiras faz tudo isso. E tem uma leva de meninos aí, isso que a gente tocou é importante. Antes era uma peneirada do Abel, já mais lá na frente. Ele separava os meninos e esses meninos que infelizmente não tinham a mesma formação acabavam não indo para frente. Agora não, agora parece que esses meninos já chegam mais prontos, mais preparados para esse grande desafio. Foi citado aqui o Santos e obviamente que foi citado de forma correta. Eu acrescentaria nos últimos 10, 15, talvez 20 anos, além do Santos, os dois times do Sul. Nos últimos anos, acho que mais o Grêmio, mas o Grêmio sempre revelando muita gente, jogadores que ajudaram, inclusive... O Fluminense revela muito. O Grêmio, o Fluminense, o São Paulo. O São Paulo há 20 ou mais anos, sempre revelando muita gente. Agora, cada time com sua característica, alguns usando melhor os jogadores na base. Justo. Outros, como o Fluminense, acho que mudou agora um pouco recentemente com o André, com o Martinelli, mas houve uma época que o Fluminense usava poucos jogadores e vendia muito rapidamente. Vários foram assim. O Vasco também. O Vasco, o Vasco revela. É que os jogadores vão embora logo. Então. Essa coisa da mão pra Isso mão. aí o Flamengo vinha fazendo um trabalho de excelência, revelou Vinícius Júnior. Flamengo também, né? Flamengo. Depois vendeu muito bem o Renier também. Só que, se a gente pegar nos últimos 2 anos e pouco, não tem surgido um outro jogador nesse mesmo nível na base do Flamengo. Que chegue no nível de Vinícius Júnior e Paquetá. Flamengo, você falou... eu ia acrescentar o Paquetá. Você falou o Renier, Vinícius Júnior, Paquetá e outros, Paquetá, né? Mas os dois principais são Vinícius e Paquetá, que são hoje jogadores João de Gomes destaque. também? É base? João Gomes veio da base. Da base também. Também um belo jogador, mas ainda mais defensivo do que exatamente um jogador de... Não podemos tirar o Flamengo dessa lista, mas por que eu quis citar? Podemos citar o Atlético Paranaense também. Aquele timaço do Thiago Nunes tinha jogadores da base importantíssimos. Então, Atlético Paranaense, Inter, Grêmio, Santos, São Paulo, Flamengo. Eu não vejo o todos Inter revelando esses, tanto não, hein? Todos esses, o Inter mais para trás, mas todos esses foram ultrapassados pelo Palmeiras. Vocês concordam? Mas foram ultrapassados por investimento também. O Palmeiras adotou a base como uma das prioridades. E eu lembro que o Palmeiras foi o primeiro clube no Brasil a ter um orçamento superior a 20 milhões de reais para a base. Primeiro clube que chegou nesse patamar. E muita gente pensando, nossa, mas isso daí, será que investir tudo isso em categoria de base? E está dando retorno. E às vezes é um investimento que demora, porque você não vai estruturar a base da noite para o dia. É todo um processo que o Palmeiras topou fazer. E isso demanda dinheiro, demanda investimento. E por que o Palmeiras chegou a esse patamar? Porque o Palmeiras passou a adotar um comportamento mais agressivo em categorias de base, de prospecção. Um jogador se destacou, como o Endrick. Mas tá longe, é difícil trazer família. O Palmeiras vai lá, banca, traz família, dá um jeito e sabe que isso
tende a dar retorno. Não, o Endrick, por exemplo, poderia ter sido um investimento frustrado. Palmeiras traz a família, faz todo um bom contrato e às vezes o cara não rende, não consegue se desenvolver. Mas trabalhando dessa maneira, investindo, estruturando, dando suporte para os atletas, a chance de dar certo é muito maior. O caso do Estevão, o Palmeiras percebeu ali que havia um problema no contrato com o Cruzeiro, não tinha se acertado, foi lá e buscou. Então, um comportamento em categorias de base que antes a gente não via. E o Palmeiras está mudando esses parâmetros. O Palmeiras ajudou a elevar o sarrafo em base. Então, hoje, todos os times que quiserem fazer um trabalho competente, que quiserem ser competitivos, vão precisar se profissionalizar. A gente via o Corinthians, por exemplo. O Corinthians também já chegou a ter uma base que revelava muito, times competitivos na Copinha, mas hoje está ficando para trás justamente por causa do investimento. Não está conseguindo competir nesse patamar com o Palmeiras. Por isso, eu exalto essa postura de fazer um projeto de longo prazo para a base e que está dando frutos agora. E a tendência é continuar nessa toada. toada. É um milagre. Do jeito que a coisa é gerida lá, você tem um Breno Bidon, você tem um Guilherme Biro, que é um jogador de seleção brasileira, que está lá. Você teve agora há pouco o Adson, que agora está no Vasco. Murilo. O Corinthians não para de ter jogador Wesley. Importante entrando. Os zagueiros, os volantes. Aí a gente vai comparar a transição, esse processo de sair da base para o time principal. Aí o Corinthians aproveita muito mal os jogadores. Mas você imagina se fosse bem gerido, como é o caso do Palmeiras. E o Palmeiras entra muito na brecha da incompetência dos outros. O Palmeiras fez um investimento no Endrick que o São Paulo não quis fazer. Não quis fazer. Aí você fala assim, o cara pode não dar certo. Mas o tanto que você perde, o tanto que você pode ganhar, olha o ganho em cima do investimento em cima do Endrick. E vou falar o português claro e a verdade. O investimento é uma mixaria para o clube. É nada. É nada. É nada. Dá um emprego pro pai do rapaz para ele trabalhar lá. O que é isso para um clube do tamanho do São Paulo, do Palmeiras? Então, mas é que na base, os clubes estavam habituados a chegar ali e oferecer um contrato qualquer para o garoto, é uma chance de ouro e tá tudo certo. Não tinha muita competição em categoria de base. Hoje já é todo um ecossistema muito profissionalizado. A prospecção começa ali com 12, 13 anos. O Estevão já é monitorado desde os 14, quando o Palmeiras foi lá buscar no Cruzeiro. Então, com 14 anos, um jogador já ter esse tipo de visibilidade diz muito sobre a exigência dos clubes. Você precisa ter todo um departamento de assistência social para ver como está a família, de oferecer suporte psicológico. E o Palmeiras se estruturou nesse aspecto. Então, quando o Cruzeiro tem um problema contratual, e o Cruzeiro até chegou a ser investigado por causa do contrato que tinha com o Estevão, violando cláusulas da FIFA, e isso abriu a brecha para o Palmeiras buscar. Então, a família do garoto vai olhar, o que esse clube pode oferecer pra gente? Como funciona a base lá? E o Palmeiras passa a ser um diferencial. Todos os garotos hoje vão olhar pro Palmeiras e se tiver ali uma dividida, uma proposta, o Palmeiras tende a levar vantagem por toda essa estrutura que tem por trás. E era o Santos há alguns anos, que os meninos queriam ir pro Santos, porque sabiam que o time profissional ia dar mais oportunidade e tal. Agora, Palmeiras. Por isso que eu disse, na frente de todos os outros. E o Santos na Série B. Quantos jogadores da base estão sendo utilizados com frequência? Pouquíssimos. O Sherman agora, que está ganhando espaço. Só ele, de titular, só ele, né? Então, mas não tem. E isso é um processo de base. A transição talvez seja o momento mais delicado da carreira de um jogador. E se o Santos deixa de fazer bem, um clube que sempre aproveitava, que dava moral, que incentivava essa subida, não consegue ter o retorno esportivo com a base, esse investimento passa a não valer a pena, porque não só... o Palmeiras vai faturar muito com o Endrick, vai faturar muito com o Estevão, que provavelmente vai sair pela multa rescisória de 45 com o Danilo, com o Patrick de Paula. E faturar esportivamente. Todos esses têm uma história no Palmeiras. Exato. E aí o investimento precisa se pagar do lado das vendas, mas ao mesmo tempo do lado esportivo, de fornecer jogadores para o time principal. E aí que está um ponto importante, né? É uma integração muito bem feita da base com o elenco profissional. Em muitos clubes há uma dificuldade grande, há uma separação, são lideranças diferentes. Não, tem o pessoal que cuida da base, tem o pessoal que cuida do time profissional. Às vezes há um conflito nisso. O ideal é que seja assim, a integração.
Está o tempo inteiro a base conversando com a comissão técnica de cima. E no Palmeiras, a base passou a treinar no mesmo CT do time principal. Então, pelo menos essa é a base mais velha, né? Jogadores mais próximos ali. Porque ali você tem o convívio, você está integrando todo mundo, você começa a entender que é uma coisa só, sabe? Porque facilita isso, o dia a dia, para que esses garotos façam uma transição menos acidentada. É muito difícil, Abel. A grande dificuldade, o grande problema na vida do menino que está jogando na base, que sonha em se tornar um jogador de futebol, é a transição. O cara vai até 19, 20 anos ali, se ele não é aproveitado no time de cima, dificilmente ele vai continuar a carreira. Às vezes ele consegue pegar um time menor, vai para um time de segunda divisão, de terceira, mas não é o sonho do jogador. O sonho, e ali é o grande momento, é a grande dificuldade, é a integração. E a gente sabe que a maioria não vai. Você pega um elenco do sub-20 de qualquer clube, né, que tem, sei lá, 20, 30 jogadores, daqueles ali você vai ter 4 ou 5 que vão vingar, que vão passar, quando muito, que vão passar para o time principal. E é importante que essa transição seja feita sem sobressaltos, e os jogadores, os melhores, possam seguir adiante. E aqueles que não forem aproveitados no time principal, que consigam estar prontos para se adaptarem a novas realidades de suas carreiras. Ou param de jogar, como muita gente faz, né? Para ali, vai estudar, fazer alguma outra coisa. Ou então entende que a carreira vai ser num clube de outra dimensão e se adapta a isso. Às vezes existe, né, oportunidade até de jogar no exterior, em outros mercados não tão fortes, que o cara continua jogando bola, fazendo dinheiro. Mas é importante que essa transição permita aos jogadores que eles consigam encontrar o melhor para as suas vidas. E não podemos dizer que um time que acaba de ser campeão da Copa do Brasil com Pablo Maia, Nestor, Beraldo e companhia, também não é um bom revelador, como o São Paulo. Tá aí, galera, a vitória do Verdão contra o Cuiabá ontem, 2-0, numa bela exibição do Estevão, né? Uma boa partida, garoto que tem muito potencial, entrou ontem, fez gol de pênalti, um golaço, batendo muito bem, joga muita bola. E o Lázaro também, né, marcando o gol. Palmeiras conquistando um resultado muito importante, jogando fora de casa, mais 3 pontos e subindo na tabela do Brasileiro. Agora já vira a chave, se prepara para os próximos jogos. Essa semana de Libertadores, jogo importante. E o Verdão vem nessa pegada aí, né, conquistando resultados importantes, vitórias, e agora vai em busca da vitória na Libertadores, né. Palmeiras é o líder do grupo e vai em busca de mais uma vitória agora pela Libertadores. Ontem o time jogou bem, primeiro tempo um pouco mais apagado, já no segundo tempo um jogo bem melhor. O Palmeiras dominou o Cuiabá no segundo tempo e fez uma boa partida. Agora o foco total é essa partida na Libertadores. É legal, né, de acompanhar aí o Estevão se destacando mais uma vez, garoto que com a saída do Endrick, né, pode ser o cara que vai assumir, né, essa vaga aí que vai ser deixada, né, pelo Endrick. Agora no meio do ano, tem pouco tempo, né, pra gente ver o Endrick jogando com a camisa do Palmeiras. Vai se despedir agora no meio do ano, joga muita bola também o Endrick, muito importante. Tanto é que o Abel ali na coletiva rasgou elogios ao Endrick, ao Estevão também, chovendo uma olhada, elogiar a garotada. Então bem demais, Palmeiras sempre revelando aí bons jogadores. O Estevão é mais um que chega, né, para ser um dos destaques desse time do Palmeiras aí nessa temporada de 2024. Deixa a sua opinião aqui nos comentários, o que você achou do jogo ontem, comenta aqui abaixo, se inscreve também, ativa o sino, valeu e até a próxima, galera.